Irmãs religiosas, irmãs escolares de Nossa Senhora, querido povo de Deus, hoje é dia 12 de outubro, solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rainha e padroeira do Brasil, padroeira da prelazia do Alto Xingu, padroeira desta cidade de Tucumã e desta paróquia. Quantos motivos nós temos hoje para celebrar a Mãe de Deus? Hoje, na capital do nosso estado, em Belém do Pará, celebrou-se o Círio de número 233, uma grande manifestação de fé que reuniu 2.300.000 pessoas louvando a Virgem Maria. Hoje também, em Aparecida do Norte, uma fervorosa e numerosa multidão também louvava a Virgem Maria, Mãe Aparecida. De norte a sul, desta terra do Brasil, o povo de Deus, o povo católico, volta o seu olhar hoje para Maria e vê nesta mãe o sinal de esperança que Deus dá a seu povo. Nós vemos em Maria hoje, como nós lemos e ouvimos no livro do Apocalipse, aquele grande sinal que apareceu no céu. A mulher revestida de sol, ela é resplandecente de Deus, em caráter de eternidade, coroada com as 12 estrelas, símbolo da totalidade do povo de Deus, e também o número dos apóstolos, símbolo e imagem da igreja. A Mãe de Deus, que assume perspectivas tão próximas a nós, e que nós, ao olharmos para ela, com o coração cheio de esperanças, cheio de amor, cheio de devoção, renovamos em Maria a nossa esperança, renovamos em Maria o nosso amor. Por isso que ela é este grande sinal do céu, que Deus dá a nós, como sinal de esperança. Hoje nós lemos na primeira leitura o livro de Esther, a imagem da rainha que se coloca em intercessão diante do rei para pedir vida ao povo. Esta imagem da rainha Esther é um prelúdio do Antigo Testamento, aquilo que Deus realizará em Maria. Ela é a rainha do céu e da terra, que diante do trono de Deus também pede vida e implora pela vida de cada um de nós e para todo o povo. Por isso que Maria é este sinal de esperança, que no meio da escuridão e das provações da vida, no meio das dificuldades em que nós atravessamos, a nossa Mãe do Céu não deixa nem um só instante de estar diante da presença de Deus, intercedendo por nós. E o povo de Deus reconhece que esta intercessão é segura, que esta intercessão é verdadeira. E como nos ensina São Bernardo de Claraval, nunca se ouviu dizer: se alguém tenha recorrido a ela com o coração cheio de confiança, tenha sido por ela desamparado. E é por isso, irmãos e irmãs, que nós estamos aqui, nesta Santa Missa, pedindo por esta vida de Deus, que a Mãe Santíssima tem a ofertar a cada um de nós. Só Deus é o autor da vida, mas a Mãe é aquela que intercede para que a vida de Deus esteja presente em cada um de nós. Nós ouvimos hoje o Evangelho das Bodas de Caná. Talvez vocês já tenham falado muitas vezes isto, mas ao Padre Alessio eu vou dizer hoje. Este Evangelho, Padre, marca muito a minha vida, porque foi o Evangelho da minha ordenação sacerdotal e foi o Evangelho que eu tive a oportunidade de celebrar o casamento das minhas 2 irmãs. Então, todas as vezes que eu ouço este Evangelho das Bodas de Caná, me chama a essas fontes novas da vida, que renasce no meu coração, isto que Maria ensina aos discípulos de Jesus: crer mais no Filho de Deus, crer mais no Senhor. O Evangelho das Bodas de Caná é uma narrativa que traz diversas mensagens para nós. Poderíamos ler este Evangelho numa ordenação sacerdotal, como foi na minha, poderíamos ler este Evangelho numa celebração de matrimônio, mas hoje a igreja nos propõe para ler este Evangelho numa solenidade maior do nosso país, do Brasil, na solenidade de Nossa Senhora Aparecida. Este Evangelho também nós ouvimos lá no segundo domingo do tempo comum, porque ele marca o início da vida pública de Jesus, o início da missão de Jesus. E, portanto, nós hoje, aos olhos de Deus, queremos enxergar a beleza de Maria por meio destas palavras que a nós é dirigida. Vale a pena a gente lembrar, e vocês podem até se espantar com isso que eu vou dizer agora, mas o convidado especial dessa festa não é Jesus. O Evangelho diz assim para nós: houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava presente, também Jesus e seus discípulos. Então a primeira convidada que aparece no Evangelho é ela.
Se nós lermos este evangelho de trás para frente, de frente para trás, apesar de narrar para nós um evento, uma festa de casamento, mas apesar de falar de casamento, em nenhum momento este evangelho fala de noiva. Fala de noivo. Mas nesta festa não tem a menção de noiva. Mas a única figura narrada neste evangelho que pode expressar o lado feminino de um matrimônio, de um casamento, é Maria. Apesar de não colocar ela como sendo a noiva do casamento, mas nós vamos entender que este evangelho, num sentido espiritual, é a narrativa do casamento de Deus com a humanidade, do Filho de Deus com a igreja. Por isso, todos nós, quando lemos este evangelho, renovamos a nossa aliança de amor com Deus. E Maria é esta, a primeira, a noiva, como São Paulo nos apresenta, resplandecente, sem mancha, sem ruga, imaculada, santa, perfeita. Estas são características da igreja. E estas características da igreja nós encontramos em Maria, porque ela é a primeira, nós cantamos, né? É a primeira cristã. Ela é a primeira redimida, santificada. É ela que recebe as primícias da salvação que o Filho dela alcança na cruz. Por isso, associada à imagem de Maria, nós também contemplamos a imagem da igreja. E o papel de Maria nesta festa, quando ela atenta às necessidades dos filhos, ela percebe que não tem mais vinho. Uma outra limitação nossa com este evangelho é que a gente diz que Maria pede vinho para o filho dela, mas ela não pede nada. Maria, ela não pede milagre, ela não pede vinho. Ela apresenta ao filho a necessidade dos filhos. Ela avisa ao filho, eles não têm mais vinho. Olha, veja, irmãos e irmãs, que a oração de Maria, ela sempre é uma proposta, porque ela reconhece que em tudo aquilo que ela intercede, ela sabe que acima da sua oração está a vontade de Deus. Ela apresenta, eles não têm mais vinho. Esta apresentação de Maria é aquela que sabe olhar no coração de todos os filhos, como mãe providente, sabe das nossas necessidades, olha para nós e intercede por aquilo que nós necessitamos. Porque ela não exige nada de Deus, mas ela sabe que aquilo que está no seu coração de mãe, a interceder por nós, o filho dela sempre atende. E aqui, Jesus responde para Maria, mulher, por que dizes isto a mim? A minha hora ainda não chegou. Talvez para nós, para a nossa cultura, esse termo mulher seja um tanto assim, relaxado, né? Se eu for chamar para minha mãe de mulher, ela vai dizer, mulher não, eu sou a tua mãe, né? Mulher é qualquer uma, mas eu sou a tua mãe. E às vezes a gente pensa que Jesus também tenha tratado a mãe dele assim, mas não é não. Como eu falei para vocês que este é um relato de aliança entre Deus e a humanidade, Jesus, quando chama a sua mãe de mulher, ele resgata a imagem daquela primeira aliança que Deus fez com Adão e Eva. E aquela mulher que tinha se perdido na tentação, agora ela se torna testemunha da salvação. A via pela qual o inimigo enganou Deus e trouxe ao mundo o pecado, que é a via, entre aspas, da mulher, é a mesma via que Deus usa para trazer à humanidade a vida e a salvação. Se as mulheres eram culpadas em Eva a ser causa de pecado e de condenação, agora graças à mulher, e por ela se vem a via da vida e da salvação. Os santos padres da igreja dizem, né, que o mesmo caminho, o mesmo caminho que o diabo enganou Deus para entrar o pecado, é o mesmo caminho que Deus engana o diabo para trazer a salvação. Se a mulher já era dada como aquela que era vencida, agora o Senhor apresenta uma mulher que realiza aquela imagem lá do capítulo 2 do livro de Gênesis. Aquela mulher que iria pisar a cabeça, que a sua descendência iria pisar a cabeça. Aquela mulher que iria triunfar sobre o mal. Esta mulher agora é a sua mãe. E por que Jesus diz a ela, a minha hora ainda não chegou? Porque todas as vezes no Evangelho de João que Jesus fala de hora, ele está falando da sua cruz. Lembrem que lá na hora da Páscoa, quando ele molha o pão no molho e dá a Judas, e ele come o pão e a palavra diz que o diabo entra nele. O que é que Jesus diz? Agora é a hora que o Filho do Homem vai ser glorificado.
Por quê? Jesus fala desta hora para dizer a Maria: olha, mãe, se eu tiver que mostrar agora, a senhora já tem coragem de assumir as consequências comigo? Já temos coragem de abraçar a cruz, logo no primeiro milagre? Por isso que nós vamos ouvir esta hora como o momento da preparação que Jesus faz à sua mãe para o momento da cruz. O Evangelho fala que ali tinha 6 talhas de pedra, colocadas aí para a purificação dos judeus. As talhas são 6. O número 6 é um número imperfeito. Simboliza a lei dos judeus. Elas são de pedras. Simboliza o coração dos judeus. Coração de pedra. Que tem parcialmente a completude. Que tem parcialmente, vislumbra somente a salvação. Por isso que, para ser completo, esta talha, ela não pode ser de pedra. E ela tem que ser um número 7. Porque o número 7 é o número da perfeição. Essa talha, ela tem que ser de carne. Ela tem que ser de coração. Para simbolizar a plenitude do amor de Deus, ofertada pela salvação dos homens. É por isso que agora nós vamos de novo lembrar desta hora, aonde aos pés da cruz, Maria testemunha agora se realizando as bodas de Caná. Depois de ter apresentado o cálice da nova e eterna aliança, a 7ª talha está lá. É Ele, é Jesus, que na cruz transborda o vinho novo, o seu sangue. A 7ª talha é Cristo, crucificado. E Maria está lá para beber da fonte da purificação e da salvação, que é a hora que o filho dela prepara, para de novo na cruz relembrar este chamado. Mulher, trata lá sua mãe aos pés da cruz, de mulher. Agora é a nossa hora. Agora chegou a hora. Nós também contemplamos que, depois que esta talha transborda, a 7ª, a perfeita, que é Cristo, nós contemplamos na Via Sacra que Maria recebe Jesus nos seus braços, depois de descido na cruz. É o sinal desta aliança plenamente cumprida e celebrada. É o sinal da esponsalidade, da comunhão plena de Deus no seu Filho e da humanidade na sua mãe. Do esposo em Jesus e da imagem da esposa em Maria. Quando ela ali recebe o corpo do seu filho, simboliza a consumação da talha que é perfeita e que agora se tornou sinal de purificação e de salvação para nós. Eis a nova Esther, que intercede pela vida do seu povo. Eis a esposa, a imagem da igreja, que nos leva a uma vida santa de seguidores e discípulos do filho dela. E o maior testamento de Maria, de toda a Bíblia, nós vamos ouvir neste Evangelho, que chama os discípulos, os servos, e diz: fazei o que ele vos disser. Daqui para frente nós não vamos ouvir mais nenhuma palavra de Maria na Bíblia. Nenhuma palavra. É o testamento espiritual dela. É como se ela agora abrisse o caminho e nos mostrando ele. Pode dizer: olha, agora é com ele. A parte de ser peregrina, de intercessão, continua. Mas agora é com Jesus. Por isso, meus irmãos e irmãs, são tantas coisas bonitas que a gente pode meditar neste Evangelho. Porque a imagem daquele vinho melhor, que Deus, que Jesus no milagre, deu para a festa de Caná, é a imagem do vinho que nós celebramos da vida, a cada Eucaristia neste altar. Hoje esta igreja é Caná. Hoje nós estamos celebrando as bodas da nossa salvação. A cada missa, a nova e eterna aliança é selada na Eucaristia. E todos nós saímos satisfeitos e refeitos de Deus, porque a entrega do Filho de Maria, daquela que ela nos prepara constantemente para receber, se torna eficaz na nossa vida. Por isso, irmãos e irmãs, Maria continua a sua missão de sempre nos levar a Jesus. Ela é este meio pelo qual nós, buscando Maria, tudo o que nós entregamos nas mãos de Maria, ela entrega ao Filho. Tudo, tudo. Por isso não tem risco nenhum da gente se perder na fé, porque valorizamos e amamos a Virgem Maria. Risco nenhum. E se nós pudéssemos fazer uma comparação, poderíamos dizer, né? Penso que todos nós aqui, ou a maioria de nós, temos água encanada em casa. Maria, ela é canal de graça, ou seja, ela faz, às vezes, do cano. E por aquele cano passa a água, que é Jesus. Nunca o cano vai ser água, nunca. Mas sem o cano, a água não chega na nossa cozinha. A gente não tem nem risco
de colocar um cano e aquele cano um dia se transformar em água. Não tem risco nenhum. Por isso não tem risco nenhum de uma fé mariana que não se torne verdadeiramente cristológica, porque a fé em Maria nos fortalece cada vez mais no seguimento de Jesus. Eu queria concluir esta reflexão, irmãos e irmãs, mesmo sabendo que já está sendo um pouco longa, mas eu estava com vontade de falar de vocês, né, para vocês, então aguente um pouquinho aí. Vale a pena a gente lembrar esta segunda leitura que nós ouvimos hoje do livro do Apocalipse. Aqui nós vamos ouvir o relato de uma inimizade, ou o relato de uma briga, poderíamos dizer assim, que ela começou lá no capítulo 2, versículo 15 de Gênesis. A inimizade da serpente e da mulher, está lá no primeiro livro. E esta guerra de Maria contra o Satanás, o inimigo, não terminou no Gênesis. Aparece de novo no último livro da Bíblia, no Apocalipse. Ou seja, Maria continua a lutar, como nós cantamos, né? Como um exército em ordem de batalha. É a imagem de Maria, defendendo os seus filhos e defendendo a igreja das ciladas do demônio, da tentação do inimigo e da tentação da serpente. Que Maria hoje possa triunfar sobre o mal da humanidade, sobre o mal dos pecados nossos, que ela vença o dragão que tenta a nossa vida, que tenta a nossa família, o dragão que tenta a nossa igreja, que ela possa com o seu poder e com a sua autoridade que tem de mãe intercessora, nos ajudar a lutar contra o mal. A batalha está travada, meus filhos e filhas, se nós estivermos com Maria, nós vamos vencer, nós vamos vencer. Vamos nos apegar a Nossa Senhora com toda a fé, povo de Tucumã, povo que nos ouve, filhos de Deus, nos apeguemos em Maria para vencer as ciladas dos tempos presentes, que atormentam nossas vidas, que atormentam o nosso país, que atormentam a nossa humanidade. Nós estamos esquecendo deste sinal seguro de Deus, que Ele nos deu como sinal do céu, para dizer, né, que com este sinal, que é Maria, nós vamos vencer. Então não tenhamos medo. O segundo sinal, ele não é grande. O segundo sinal do Apocalipse fala de um dragão. O dragão é grande, mas o sinal do dragão não é. Por que o dragão é grande? Porque o mal é pavoroso. O mal nos amedronta. Mas a vitória é do sinal grandioso, que não vem dos homens, que não vem das pessoas, que não vem dos poderosos, que não vem dos grandes, mas que vem do céu. E para nós hoje este sinal é Maria. Como nós decidimos viver nesta festa de Nossa Senhora Aparecida, ela é a mãe da esperança. Por isso a ela nós queremos dar o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso amor, Maria, por hoje encher o nosso coração com o vinho que o seu Filho derrama e oferta para nós. E no cálice da Eucaristia, nós iremos ser purificados no amor e na graça de Deus, que nos regenera no mistério da sua cruz e nos salva por meio da sua entrega por amor. Mãe Santíssima, ajuda-nos a vencer as ciladas do inimigo e a vencer o mal que está em nós. Eu queria que vocês agora pudessem pensar um pouquinho nas vitórias que você precisa experimentar na sua vida. Eu queria que você pudesse hoje pensar nas suas batalhas, nas suas dificuldades, pensar nas suas preocupações, nas suas dores e angústias. Pense nas tentações que você hoje vive. E que se você invocar a Virgem Maria, ela é o sinal de Deus que garante para nós a vitória. Nós vamos vencer com Nossa Senhora. Nós vamos vencer com Nossa Senhora. Que a Mãe do Céu, a Mãe de Deus e nossa Mãe, possa nos ajudar a vencer as dificuldades do tempo presente e a lutar pela vida de Deus e pela graça de Deus em cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Façamos um instante de silêncio para a nossa meditação pessoal a partir desta reflexão da palavra de Deus.